A noite estava fria e úmida. Sr. White e seu filho jogavam xadrez enquanto a Sra. White tricotava placidamente junto à lareira. Com ressentimento após perder para o filho, o velho começa a reclamar de morar numa vila lamacenta e suja. Ao olhar para fora, Herbert, o filho do casal, vê se aproximar o Major Morris. O Major logo os cumprimenta e adentra o recinto. Em meio a várias doses de bebidas, o Major cita uma tal mão do macaco. Curiosos, os 3 moradores da casa se inclinam para ouvir mais sobre a tal mão misteriosa. Sobre ela, o velho muçulmano lançou um encanto, disse o Major. Um homem muito santo. Queria ele demonstrar que o destino determina a vida das pessoas, e aqueles que nele interferem o fazem para sua ruína. Ele lançou sobre essa mão um feitiço para que 3 diferentes pessoas pudessem formular 3 distintos pedidos. Após isso, o filho do casal questiona o Major do porquê ele não fez os 3 pedidos. O Major, empalidecido, diz que já os fez, e depois de pensar e balbuciar um pouco, joga a mão nas chamas da lareira. O Sr. White, com um ligeiro grito, abaixou-se e arrancou-a de lá. O Major alerta sobre o uso do talismã misterioso, mas o Sr. White o ignora por completo. Após a saída de Morris, a família se prepara para fazer algum pedido. O pai, com um sorriso envergonhado da sua própria credulidade, ergueu o talismã enquanto o filho, com uma expressão solene, um tanto comprometida pela piscadela dirigida à mãe, sentou-se ao piano e extraiu alguns acordes grandiloquentes. "Eu desejo 200 libras", disse o pai em clara voz. Um belo acorde de piano felicitou as palavras, mas essas foram interrompidas por um grito estridente do velho homem. A mulher e o filho correram até ele. O velho jura que a mão se mexeu enquanto ele fazia o pedido. O resto da família, incrédula, fazem chacota da reação do Sr. White e do desejo que aparentemente não se realizou. Na manhã seguinte, Herbert se dirige ao trabalho, enquanto o casal de idosos tomava um café da manhã. Depois de um certo tempo, um homem misterioso chega à porta e a Sra. White o conduz para o interior da casa. "Eu venho da parte de Moe Maggins." A velha senhora teve um sobressalto. "Aconteceu alguma coisa?" Ela perguntou ofegante. "Aconteceu alguma coisa a Herbert?" "Eu sinto muito", começou o visitante. "Ele está ferido?" interpelou a mãe. O visitante inclinou-se assentido, gravemente ferido, mas já não sente mais dor. "Oh, graças a Deus", disse a senhora apertando as mãos, mas estancou subitamente quando o terrível significado daquela afirmativa desmoronou sobre ela. Ela viu a confirmação de seus temores no rosto esquivo do homem. Então prendeu a respiração e, voltando-se para o marido, pôs a mão trêmula sobre ele. Houve um longo silêncio. "Ele foi apanhado pela máquina", disse finalmente o visitante em voz baixa. "A empresa me pediu que lhes transmitisse os sinceros pêsames pela grande perda", disse ele, sem olhar em volta. "Eu imploro que compreendam que sou apenas um empregado e apenas cumpro ordens." Não houve resposta. O rosto da senhora estava lívido, os olhos fixos, a respiração inaudível. "Quero dizer que a Moe Maggins se exime de qualquer responsabilidade. Eles não admitem qualquer responsabilidade no evento, mas em consideração aos serviços prestados por seu filho, pretendem ofertar-lhes uma certa quantia, a título de compensação." O Sr. White largou a mão da mulher e, pondo-se de pé, dirigiu-se ao visitante e, com um olhar de horror, seus lábios secos articularam as palavras. "Quanto?" 200 libras, respondeu o homem. No imenso cemitério novo, a umas 2 milhas de distância, os velhos sepultaram seu morto e voltaram para casa, mergulhados na sombra e no silêncio. Tudo acabara tão rápido que, a princípio, eles mal se davam conta do que ocorrera. Depois de alguns dias, o sofrimento ainda não tinha sido extinguido e a velha, com uma súbita epifania, grita aludindo à mão do macaco. A senhora tenta explicar ao marido que ainda faltam 2 desejos. "Nós tivemos o primeiro desejo satisfeito", disse a senhora febrilmente. "Por que não o segundo?" "Foi só uma coincidência", gaguejou o velho. "Vá buscá-lo e faça o pedido", gritou a mulher tremendo de excitação. O velho virou-se e olhou para ela e sua voz tremeu. "Ele está morto há 10 dias e, além disso... eu não queria que você soubesse, mas eu só consegui reconhecê-lo pelas roupas. Se ele estava terrível demais para que você o visse, imagine como não estará agora." "Traga-o de volta", gritou a velha senhora e o arrastou até a porta. Relutantemente, o Sr. White apanha o talismã e faz o pedido. Mais tarde da noite, uma batida ressoa pela casa, e mais outra, e mais outra. O velho suplica para a esposa não deixar o defunto entrar. A velha sai correndo do quarto. O velho seguiu até o patamar
e suplicante chamou por ela, enquanto a mulher voando descia as escadas. Ele ouviu a corrente chacoalhar e a tranca de baixo ser deslocada lenta e rigidamente do encaixe. Então a voz da mulher ressoou, tensa e ofegante. A tranca, gritou alto, desça, eu não consigo puxá-la. Mas o marido estava com as mãos e os joelhos no chão, tateando, procurando desesperadamente a mão do macaco. Se pelo menos ele conseguisse encontrá-la antes que aquela coisa lá fora entrasse. Batidas sucessivas reverberaram pela casa, e ele ouviu-o arrastado em uma cadeira quando a mulher a colocou no corredor, de encontro à porta. Ele ouviu o ranger da tranca ao ser deslocada lentamente e no mesmo instante encontrou a mão do macaco. Desesperadamente formulou seu terceiro e último pedido. As batidas cessaram subitamente, embora os seus ecos ainda ressoassem pela casa. Ele ouviu a cadeira ser arrastada para trás e a porta se abrir. Um vento frio subiu até as escadas e o longo e alto gemido de decepção e tristeza da mulher retumbou pela casa. A Mão do Macaco foi escrita por William Waymark Jacobs, um autor inglês de contos e romances. Apesar do seu conto mais famoso ser de terror, o autor era originalmente escritor de comédias. Contudo, podemos ver claramente aspectos humorísticos na Mão do Macaco, como o filho do casal, que era muito brincalhão e serviu para ditar o tom da narrativa entre os atos que se seguiram após sua morte, que ficaram mais sombrios e obscuros em contraste com o tom mais cômico de antes de seu falecimento. O conto também apresenta uma proposição bem filosófica acerca da obsessão humana em modificar o seu próprio destino. A Mão do Macaco na narrativa é apresentada como signo do fado daqueles que tentam alterar as veredas de sua própria sorte. O autor também sabe brincar com a imaginação de quem o lê, a subverter as expectativas do leitor que tenta vorazmente imaginar a figura hedionda que pairava sobre a porta do casal. Jacobs fez o que Lovecraft veio fazer posteriormente, só que de uma maneira mais contida em relação ao homérico terror cósmico Lovecraftiano. Nesse sentido, o conto A Mão do Macaco se consolidou como uma das melhores narrativas já feitas e alçou o nome de Jacobs ao panteão dos maiores contistas de terror de todos os tempos. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês curtirem esse formato, posso trazer mais futuramente. É isso. Obrigado.